amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem no aconchego dos seus lares, tá bom? Hoje, turminha, nós vamos adentrar aí a nossa segunda aula do mês de junho, tá certo? E o que nós vamos ter na nossa aula de hoje, professora? Vamos ter a correção da nossa atividade da página 82 a 84 do livro Marcha Criança, tá certo? E vamos ter algumas curiosidades sobre o gênero notícia. Curiosidades essas que eu tenho certeza que vocês já sabem qual é, tá bom? Vamos só ampliar um pouco mais essas curiosidades, tá bom, turminha? Então vamos lá. Quais são as curiosidades, professoras? Professora, quem escreve, turma, a notícia é um jornalista, tá bom? Professora, mas eu lembro que você falou também que lá na reportagem quem escreve é um jornalista. É exatamente isso, turminha. Quem escreve notícia e reportagem é um jornalista. Eu já falei para vocês nas outras aulas. Ele vai colher as informações, ele vai fazer, no caso da notícia, uma pequena modificação no que foi colhido e vai postar essa notícia, tá bom? Gente, qual é o objetivo de uma notícia? Vocês sabem? Olha só, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês acordam, quando vocês estão aí numa rotina normal de vir para a escola, aquela rotina de antes de tudo isso acontecer, o que vocês faziam? Vocês acordavam, tá certo? E vocês olhavam no relógio, tá bom? Quando você faz isso, turma, você já está se informando de alguma coisa. Então, o que você está se informando? Sobre a hora. Você não pode perder a hora da escola, não é? De chegar na escola. Então, no nosso dia a dia, turminha, a todo momento a gente está se informando sobre alguma coisa, tá certo? Então, o objetivo dessas notícias é justamente informar você, leitor, sobre um fato, tá bom? O que você vai ver mais sobre essas curiosidades? Não vai apresentar a opinião do jornalista. Como assim, professora? O jornalista vai colher as informações, mas não vai se colocar nessa notícia? É exatamente isso, turma. Ele vai ter que ser imparcial. E o que é ser imparcial? É justamente quando eu escrevo, mas eu não posso dizer assim, eu acho que aconteceu isso porque, por exemplo, um acidente, tá? Eu acho que esse acidente aconteceu porque o motorista não prestou atenção. Eu, sendo a jornalista, eu não posso fazer esse tipo de observação. Tá bom? Então, eu tenho que ser imparcial. Mesmo que você tenha aí vontade de expor a sua opinião, você guarda para você quando for escrever essa notícia, tá bom? Então, uma característica, uma curiosidade da notícia é isso. É você, leitor, que vocês vão produzir notícia mais para frente, não se colocar nesse texto, tá bom? Gente, vocês lembram lá da aula anterior que a tia Andréia falou sobre aquelas perguntinhas básicas que estão lá no corpo da notícia, que você vai ampliar um pouco mais? Pois bem, aqui nós temos ela, o que, quem, quando, como, onde e porquê. Não esqueçam que essas perguntas elas são fundamentais para esse tipo de gênero textual notícia. São essas perguntas que vocês vão responder no corpo dessa notícia. Como assim, professora? Eu não entendi. Olha só, lembra do exemplo que eu falei? Suponhamos que tenha acontecido uma enchente em Teresina, tá? Vamos usar esse exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você, como jornalista, você vai lá no local onde tem uma situação bem mais complicada e você vai dizer, o que foi que aconteceu? Quem é que está envolvido? Quem que sofreu mais com isso? Ou o que mais? Quando foi que aconteceu? Foi no dia 20 de junho. Como foi que aconteceu? Choveu bastante, encheu teve uma enchente aí em alguns bairros de Teresina, aqueles mais baixos, tá certo? Onde foi que aconteceu? Na cidade de Teresina, mais especificamente no bairro Mocambinho, tá bom? E por que aconteceu? Professora, porque choveu? Também, né, turma? Mas aconteceu porque
Talvez essas casas que foram alagadas, elas estejam aí construídas ou no local adequado, ou não tem um saneamento básico que é o necessário para essas construções. Então tem uma série de fatores que você pode contemplar na sua notícia, tá bom? Agora, meus amores, eu quero passar uma dica para vocês. Essas perguntas, pode ser que quando você for fazer a sua notícia, você possa esquecer, tá bom? Agora, o que você vai lembrar? Você vai colocar aqui na sua cabecinha essa sigla aqui, olha só, 3Q mais COP. O que é isso, professor? Eu não entendi. Turma, essa sigla aqui, ela vai justamente resumir a todas essas perguntas que eu já fiz. Olha só como é que vai ser. 3Q, nós temos 3Q. O que? Primeiro de o que, quem e quando, tá? Essa sigla aqui, COP, nós vamos ter como, onde e porquê. Então, tá na dúvida? Não lembrou na hora de fazer a sua provinha que você não vai consultar o seu material? Eu tenho certeza disso. Então, você lembra dessa sigla, pode até copiar aí na sua prova, tá bom? Então, lembrando disso daí, já fica mais fácil você saber o que você vai trabalhar no corpo da sua notícia, tá bom? Turminha, como eu falei para vocês, continuando aqui, nós vamos ter aí a correção das nossas tarefas, da página lá que eu já falei para vocês. Então, vamos lá. Na primeira questão, só lembrando, tá, turma? Aqui eu coloquei só as respostas. Você vai pegar o seu livro, você vai se orientar aí por ele e vai comparar a sua resposta com a da tia Andréia, tá bom? Lembra lá do que eu falei, só vai apagar se tiver completamente diferente. Se tiver igual, tá ótimo. Se tiver na mesma perspectiva, também pode deixar, tá certo? Primeira questão. Qual é o principal fato, o fato principal relatado na notícia? Turma, eu tenho certeza que vocês já leram esse texto referente a essas páginas. Eu tenho certeza que vocês já compreenderam do que se fala essa notícia, tá bom? Então vamos lá. O assunto principal aí vai ser o quê? A NASA criou um grupo de cientistas que vai buscar vida em outros planetas, planetas fora do sistema solar. Então, você compara aí sua resposta e veja se está ok, certo? Na segunda questão, quem fará parte do grupo criado pela NASA? Põe aí, turminha, cientistas que estudam a Terra, outros planetas e o Sol, e também os astrofísicos. São essas pessoas aí, turma, que vão estar aí envolvidos com esses assuntos cientistas, tá? Eu, professor André, eu não posso me envolver, porque eu não tenho aí um estudo aprofundado para me envolver nas pesquisas da NASA, né? Todo mundo sabe disso, com certeza, tá bom? Então, põe aí a resposta no material. Terceira questão. O que a imagem da notícia mostra e qual é a legenda? Lembra lá do que eu falei? Notícia tem imagem e tem uma legenda que vai explicar a imagem. Então, vocês podem colocar aí 2 crianças correndo com seus brinquedos em um lugar aberto, um lugar isolado. O céu tem elementos luminosos que parecem estrelas, uma galáxia, tá bom? A legenda, o que é a legenda? Next vai juntar habilidades de diversas áreas na busca por extraterrestres. Você acompanha aí no seu livro que essa vai ser a legenda da imagem, tá bom? Quarta questão, turma. Nós temos aqui a quarta questão. O texto que você leu é uma notícia, ele já está afirmando aí para vocês, tá bom? Esse gênero de texto traz fatos que foram imaginados pelo autor, ou ele vai trazer fatos que realmente aconteceram? Turma, preste atenção no seguinte, notícia, ela não pode mostrar fatos imaginários, tá bom? Então, com certeza, vocês vão marcar aí esse itemzinho aí que tem realmente aconteceram, tá certo? Notícia não pode anunciar algo que seja imaginário, fictício, tá bom?
E a quinta questão, turminha, para finalizar, nós temos aí o quê? Onde as notícias costumam ser publicadas? Lembram lá do que eu já falei? Quais são os veículos de comunicação de massa em que essas notícias são publicadas? Pois bem, pois vocês vão colocar aí, ó, em jornais, revistas, sites, rádio, televisão e internet, tá bom? Então, turma, tem a sexta questão, tá? Desculpa. Sexta questão aí, turminha, vamos lá. Muitas coisas acontecem a todo momento, porém, nem todas são notícias. Por que que nem todas são notícias? Põe aí no material de vocês, turma. Porque nem todas são relevantes. Nem todas vão despertar a atenção do leitor ou eles vão ser fatos, tá bom? Então, só lembrando que a notícia ela deve ser aí relevante para a população de um modo geral, tá certo? Então, por isso, nem todas vão ser postadas, porque não é um assunto do interesse de todos, tá bom? E agora, turminha, é a sua vez. Uma atividade complementar para que você faça aí na sua casa, tá bom? Olha só, estejam atentos ao telejornal de hoje e vocês, no momento em que vocês estiverem vendo o jornal, vocês vão resumir no caderninho de vocês uma notícia que seja do seu interesse, tá bom? Eu só peço a vocês que vocês fujam dessas notícias que são mais trágicas, tá? Que fala sobre Covid-19. Não é porque que a gente está nessa situação que a gente vai noticiar isso daí, tá bom? Eu tenho certeza que o jornal, ele não vai trabalhar só isso daí. Você pode ver outros jornais que vai mostrar aí uma temática muito mais abrangente, tá bom? Então você faz esse resumo e depois que você resumir, você vai fazer o quê? Vai tirar aí dessa notícia resumida aquelas questõezinhas aí do 3Q mais COP, tá? Que são essas perguntas, o que aconteceu, como aconteceu, quando foi, onde, por quê e quem. Para facilitar, você pode até assistir ao telejornal e você pode depois pesquisar lá na internet, porque com certeza, se for G1 Piauí, por exemplo, você vai encontrar essa notícia aí de forma televisiva e lá na página do G1 também, tá certo? Então, turma, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!